Olá, olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Vale Tudo já está na sua reta final, faltam poucos dias aí, um mês praticamente, para a novela acabar e dar lugar aí para Três Graças. E a Central do Entretenimento veio aqui já logo adiantar um pouco desse balanço final aí, né, da novela, que, pô, eu me lembro muito bem até como hoje, quando a Central fez um vídeo lá no Festival do Rio, falando sobre a história da novela. E a novela vai fechar agora durante o Festival do Rio, um pouco depois do Festival do Rio. Então, assim, olha, é um ciclo se fechando, o ciclo Vale Tudo Festival do Rio. Mas isso aqui é coisa da cabeça aqui do dono deste canal aqui, que imagina coisas maravilhosas. Enfim, a novela agora já está chegando ao final, né? Esse remake de Manuela Dias, que veio aí para ser uma celebração dos 60 anos da Globo. E então a Central resolveu meio que já fazer logo esse balanço e aproveitar para também falar sobre a pesquisa Datafolha que saiu sobre a novela. Afinal, a pesquisa apontou que tem muita gente assistindo Vale Tudo, né? E opiniões aí sobre a morte de Odete Roitman, porque parece que divergiu aí o resultado da pesquisa de 88. Então a gente vai comentar sobre isso aqui também, trazer o nosso ponto, porque vários veículos de mídia estão trazendo seus pontos de vista sobre essa pesquisa do Datafolha e a Central também está aqui no direito de trazer a opinião. Então, vamos embora aqui falar sobre Vale Tudo. Eu sou Pietro Tenório e esta é a Central do Entretenimento. E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre. Se você é novo aqui na Central, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque sai vídeo quase que todo dia, a qualquer hora, a qualquer momento, sempre tem um vídeo novo aqui no canal para vocês, tá? E então vamos logo falar, vamos começar aqui falando de Vale Tudo, falando sobre justamente a expectativa que se tinha sobre essa novela, porque esperava-se que ela vinha aí, né, para ser um remake à altura do que foi a obra original. Só que quando começou a sair as primeiras entrevistas aí da Manuela Dias para a Folha, para os jornais aí tradicionais, meio que já dava a entender de que ela iria mexer e muito nesse remake. E foi o que aconteceu, a gente teve mudanças aí muito grandes, uma humanização muito forte para os personagens que já são clássicos. Então a gente tem aí o Marco Aurélio, por exemplo, que na versão original é incansável, é incorruptível não, ele é corruptível sempre, adora fazer delações premiadas, está sempre no pique da emoção, e aqui ele tem um pouco dessa característica de só querer roubar a empresa da Odete, cometer esquemas ilícitos, só que ao mesmo tempo ele é um cara super fofo, que adora brincar de maquiagem com criança, ele gosta de festa infantil, então meio que a Manuela Dias meio que deu uma humanizada no Marco Aurélio. E assim, gente, vamos falar aqui sobre algumas cenas especificamente, alguns momentos que passaram. Porque agora, o que vem a partir de agora, nessa reta final, é apenas a morte da Odete, a banana do Marco Aurélio e a revelação de quem matou a Odete. Basicamente vai ser isso agora, esses três grandes eventos. Então, a gente já pode dar uma olhada, né? Vamos voltar um pouco no tempo e ver os grandes eventos que marcaram aqui o remake de Vale Tudo. Porque eu acho que é bom a gente falar sobre a diferença que teve entre eles para a versão original, porque muita gente nas redes sociais comparou a novela. Sempre de uma cena específica comparava com a versão original e a versão nova. E obviamente também teve muitas reclamações, né, sobre alguns temas que a Manuela Dias colocou ali na história, como foi o caso ali dos bebês reborn, que não andou muito. E depois ainda teve essa história de querer colocar o morango do amor dentro, né? Dizendo inicialmente que ia ser a Raquel que ia fazer, aí depois foi o Vasco que ia fazer, e depois, ó, não tinha mais nada. Então, assim, são coisas que a autora decidiu fazer nesse remake e que frustraram um pouco muito, principalmente os fãs da novela original. Mas, gente, se você, um remake, é bom a gente sempre saber disso. Um remake, quando ele vem com a proposta de ser uma coisa diferente, inovadora, de ser a mesma história, mas com algumas mudanças muito pontuais. Vou pegar aqui um exemplo bem claro, que é It a Coisa. Se a gente vê o It a Coisa, por exemplo, qual é a estrutura da narrativa de It a Coisa? É um grupo de 5 pessoas que voltam à cidade para poder enfrentar um palhaço assassino, que é um alienígena, e assim,
e confrontar ele e derrotar ele. Basicamente essa é a estrutura narrativa de It, a coisa. Se a gente compara a versão da minissérie com a versão do Andy Muschietti, é completamente diferente. Porque se a gente pega a versão original, se a gente pega a versão original, na versão original a gente tem assim, basicamente, momentos no presente, aí vai pro passado, aí volta pro presente e vai pro passado, sabe? Fica assim, vai e volta o tempo todo. Enquanto na versão do Andy Muschietti a gente tem o capítulo 1, a versão deles crianças, que é no passado, e o segundo capítulo, eles adultos no presente, com alguns flashbacks ali no passado. Então, It, a coisa é um remake, claro, assim, o diretor fez essas mudanças que foram colocativas, mas a história continua a mesma. O Pennywise, por exemplo, você vê que era uma aranha, ele é um visual de uma aranha, só que você vê o visual de uma aranha de animatrônico na versão original, enquanto no remake, ao ver a figura do Pennywise ali, só com tentáculos, sabe? São variações que vão acontecendo. E acho que a gente pode citar aqui uma mais bem clara e óbvia de todas, a Anaconda, que vai chegar agora aí em dezembro, que a gente tem o filme original, que é aquela coisa, né? Que qual é a temática de Anaconda? Um grupo de pessoas vai para a Amazônia para poder fazer uma filmagem e no meio do caminho se depara com uma cobra gigante e tem que escapar da morte. Basicamente essa é a premissa de Anaconda. Se a gente vai olhar para a versão agora de 2025 com o Jack Black e Selton Mello, é basicamente a mesma coisa. Um grupo de pessoas vai para a Amazônia fazer uma filmagem, se deparam com uma cobra e aí eles têm que fugir dessa cobra para poder voltarem vivos, né, para suas casas. Então, basicamente, gente, é isso. Mas se a gente pega a estrutura desse novo Anaconda, tem toda uma questão de fazer, vamos fazer uma coisa mais metalinguística. Então, assim, são mudanças que são óbvias, né, para tornar esse remake ser uma coisa mais inovadora e não mais do mesmo. Mas parece que o público mais fiel de Vale Tudo queria um pouco mais do mesmo. Mas assim, não é o que mostra a pesquisa Datafolha, né? Que saiu aí. Inclusive, gente, eu estou com ela aqui em mãos, né? Ela que saiu na Folha de São Paulo. Tem até aqui eu separei para vocês. Uma matéria, é uma matéria enorme de 2 páginas. Aqui, ó. Inclusive, tá até aqui, ó, mostrando aqui para vocês, mas aí vai aparecer imagens mostrando exatamente todos os detalhes dessa pesquisa, que se vocês forem ver aí, né, também vai ter um infográfico para poder comprovar isso, 65% das pessoas entre as classes C, D e E assistem Vale Tudo fielmente, seja na televisão ou no Globoplay, que é onde a novela se tornou um marco histórico. Então, assim, isso já mostra um pouco o impacto que Vale Tudo teve aí, né, na vida da população brasileira. Mas se a gente pega aí os super ricos, né, as pessoas de classe A e B, elas não estão muito ligadas porque essas aí são a bolha que é a fã da novela original e queria ver a proposta da novela original acontecendo. O que não foi assim, né? Mas tem alguns outros dados aqui que é bom ressaltar aqui dessa pesquisa, que é o seguinte: 72% das pessoas, desses 65%, né, total, não assistiram a novela original, nem no Globoplay, nem em DVD, nem em nenhum outro lugar que saiu. E 13% afirmou que assistiu apenas a trechos na internet, trechos de cenas que viralizam, enquanto 12% assistiu a novela toda, que no caso é a bolha que é fã da novela original, né? Então, assim, isso já é uma mostra clara e viva de que realmente uma boa parte das pessoas tá vendo aí a novela pela primeira vez, né? E tá gostando dessa versão, que é uma coisa que eu até já comentei até com minha família, que é assim, um remake você tem que tratar ela como uma novela nova. Vai ter comparação com a novela original? Vai ter sim. Inclusive, voltando para um momento lá que eu até fugi do assunto, que era a questão aí, né, das comparações de cenas. Se a gente for observar aqui, muitas cenas que tinham um impacto muito grande na versão original, né, como por exemplo, a cena emblemática da Raquel rasgando o vestido da Maria de Fátima, né? Algumas foram meio que tiveram esse efeito de épico, meio que amenizado, e outras não. Então, se a gente pega, por exemplo, a cena da Raquel rasgando o vestido da Maria de Fátima hoje, o tom continua lá em cima, né? Foi muito bom. Inclusive, Thais Araújo, né, referenciando Superman, ficou maravilhoso esse lookinho dela. E agora sim, teve outras cenas que não foram tão bem assim, como foi o caso
do tapa que a Raquel deu na Odete Roitman, né? Que era um tapa, assim, foi bem xoxo, capenga. Então a novela meio que transitou entre esses momentos bons, de ápice, momentos meio que de queda. E o público que está assistindo a novela pela primeira vez, que são esses 65%, estão aprovando. Agora, sobre os temas, porque Vale Tudo, a versão original, ela é um pouco meio complexa, porque ela estreou num momento muito importante do Brasil, que é justamente o momento da democratização. Então, qualquer coisa que era desonesto, corrupto e inabalável, era uma coisa assim que o povo detestava. E aqui a pesquisa ressaltou que 38% das pessoas acham que os temas centrais de Vale Tudo dessa versão de 2025 é mostrar a realidade do Brasil atual e a crise que está acontecendo na política. E crise que não afetando somente a política, como também as pessoas. Porque hoje em dia a gente tem famílias que, por causa dessa polarização política, acaba meio que não se falando. Tem famílias que, mesmo sabendo o lado que apoiam, se respeitam, tem esse troca de carinho, de amor mútuo, que é o caso da minha família também. Gente, eu tenho na minha família pessoas que são bolsonaristas. E mesmo assim a gente não se deixa de se falar. Cada um sabe da posição política do outro e mesmo assim a gente não se deixa de se falar. A gente se encontra, confraterniza, sabe, dá risada, relembra momentos doces da infância. Aí a gente fica evitando falar desse lado político, mas tem gente que insiste em querer botar o lado político à mostra. Isso causa rachaduras, seja com familiares, com pessoas que você ama. Então, assim, é um cenário muito forte que a Vale Tudo está mostrando. E, assim, esse é o cenário atual do país. E algumas coisas como um pagamento ali, um desconto acolá, sabe? São coisas que o brasileiro já está meio que acostumado a ver, né? Tanto é que, 26% acham que a novela sobre a honestidade e dedicação ao trabalho. Tem isso, né, do lado da Raquel. Só que a novela também pecou um pouco com essa questão de não deixá-la rica até o final. Chega aquele momento lá em que a Raquel ficou pobre e depois voltou a ser rica. Então, complicou. E 24% acham que é sobre corrupção e suborno. Essa parte aí realmente é uma coisa que se viu pouco. Porque a Vale Tudo original tinha muita corrupção, tinha muita proposta de propina, de suborno. Essa daqui tinha algumas, mas não era muito. Era muito pouco. Então, olha, ficou pecando um pouco nesse lado. E eu queria ver mais disso, sabe? Com certeza eu queria ver. Era uma coisa que eu mais estava aguardando. Gente, vocês podem estar ouvindo algum barulho de protesto aqui, é porque esse vídeo está sendo gravado justamente no dia da manifestação anti-anistia, né? Então, assim, tá acontecendo uma movimentação bem grande aqui do lado, justamente no vídeo sobre Vale Tudo, né? Que é uma novela que é o rosto do Brasil. Olha só que coincidência, né? Bom, gente, vamos agora falar aqui sobre a morte de Odete Roitman. Por que isso, minha gente? Porque é o seguinte, gente, esse vídeo está sendo gravado também um dia depois da tentativa de assassinato que a Odete sofreu, né, aí, quase que sofreu um tiro ali no meio do trânsito, numa cena que eu achei bem xoxa. Eu esperava um pouco mais de emoção, mas já está cravado que a Odete vai morrer no dia 6 de outubro. Isso é uma coisa que já está cravada, prevista, e assim, essa morte dela, muita gente não está querendo. E isso vai contra a pesquisa feita pelo Instituto Datafolha em 88, quando teve a novela original. Lá atrás, mais de 30% das pessoas queriam que a Odete morresse. Hoje, esse número é revertido não na questão da morte da personagem, em sim em ela ficar pobre, né? Mas só que aí esse assunto levanta uma questão. Tá, então se a pessoa ser pobre, sem dinheiro, é um castigo. Pode se enxergar por esse lado, mas também não precisa se enxergar tanto por esse lado. Porque a Odete, uma pessoa como é a Odete, uma pessoa rica, que se acha acima de tudo e de todos por causa da condição do dinheiro, ficar sem nada, para ela, pode ser uma dor de cabeça gigante, né? Então,
Se isso fosse acontecer, inclusive notícias da TV até salientou que possa ser que no último capítulo se revele quem é o assassino da Odete e ainda descubra que ela não morreu, que ela conseguiu sobreviver e vai terminar os seus últimos dias aí pobre de maré de si. Então, assim, é umas coisas que a gente vai ter que esperar pra ver aí no remake de Vale Tudo, que já tá pra acabar. E vamos ver aí, né, o que vai acontecer. Mas pra mim, eu vou dizer no balanço geral, Vale Tudo foi uma novela gostosa de acompanhar, tá? Eu gostei muito de acompanhar, mesmo na televisão, no Globoplay. Foi muito bom acompanhar. A gente teve personagens muito carismáticos, como o Marco Aurélio, que tinha sempre ótimos embates com a Aldeide por causa da sua monocromatização. A Consuelo, que ficava sempre todo assim, Consuelo, vamos dar do carpete, sempre olhando assim, né? Assim, daquele jeito, colocando aquele olhar 43. O Sardinha, que o Lucas Leto aí, né, ficou no auge por causa do Sardinha, que é aquele amigo que você quer ter por perto, mas ao mesmo tempo quer ter ele longe, porque é aquele amigo que só quer ver o circo pegar fogo. A Alice Wegman também mandou muito bem como a Solange do Par, né, a mocinha do Par, que mostra que é resistência, que sofreu boicote da autora por não sofrer burnout, né, teve essa polêmica também muito séria. Mas assim, gente, teve outras coisas que assim eu não vou comentar aqui porque foram coisas que a autora cagou em cima, como é o caso da pauta LGBT aqui, que ia ter, que ela trouxe de volta a Laís lá com a sua esposa, só que foi uma história muito mal aproveitada. Depois a autora ainda tentou lançar aí o romance do Freitas com o Eugênio, que assim, não vi muito futuro. Então, gente, no final das contas, esse remake de Vale Tudo sobreviveu o quanto pôde aos trancos e barrancos. E agora tá na hora da gente ver aí, né, respirar, mudar um pouco de ar e sair do Rio de Janeiro e vir aqui para São Paulo com Três Graças e de Agnaldo Silva, que é um dos autores da novela original, um dos últimos autores vivos da Vale Tudo original. Inclusive, o Agnaldo ele já comentou numa entrevista recente para a Folha de São Paulo que ele não viu a novela, até porque ele não quer atrapalhar suas ideias, mas ele gostou da repercussão que a Odete da Débora Bloch teve. Inclusive, a Odete é uma das grandes coisas que salva essa novela, por isso que o público até não quer que ela morra, né? Quer que ela sobreviva, que ela seja feliz mesmo que sem dinheiro, né? Então, assim, é a questão da humanização. Essa aqui é uma Vale Tudo muito humanizada, no geral. E aí a Manuela Dias é uma grande responsável por isso, mesmo não querendo ouvir as críticas que o público dá, né? Então é isso, gente. Esse foi o balanço aqui da Central, o balanço final de Vale Tudo. Possa ser que quando a novela estiver mais próxima ali do fim, talvez saia ainda um outro balanço depois de passado aí as cenas da morte da Odete, da banana do Marco Aurélio. Talvez saia aí um outro balanço aí, mais condensado aí sobre Vale Tudo e sem dados de pesquisa, porque aqui a gente foi para falar um pouco sobre o Datafolha, que foi uma pesquisa até bem feita para mostrar exatamente, né, o quanto que o brasileiro acompanha a novela, né, como é que tá essa questão do acompanhar de novela pela televisão, né. Então, assim, foi muito bom ver essa pesquisa e eu quero saber de vocês aí do outro lado da tela. O que vocês estão achando aí desse remake de Vale Tudo, nessa reta final agora? O que vocês acham que vai matar Odete Roitman? Comenta aqui embaixo, marca a Central Like, compartilha esse vídeo. Não se esquece também de seguir as redes do entretenimento que vão estar aparecendo aqui, Twitter, Instagram, Facebook e tudo mais. E acesse centraldoentretenimento.com porque lá tem notícias de Vale Tudo, de todas as novelas aí pra vocês. Um beijo e bora continuar ligado em Vale Tudo. Tchau!